Boa noite a todos. Bem-vindos à live da nossa querida Sociedade Fraterna de Estudos Espíritas. Nós vamos aguardar os nossos convidados de hoje. Agora, de pouquinho nós vamos esperando as pessoas entrarem. Boa noite, Michel. Boa noite, bem-vindos a mais uma live. A Sociedade Fraterna de Estudos Espíritas promove mais uma live. Então eu vou chamar a Deusa. Olá, Boa noite, Deusa. tudo bem? Como vai? Tudo bem? Tudo bem, eu sou do tempo que você tinha o cabelo bem pretinho, viu? Exatamente, o tempo passou, né, Deusa? O que Com aconteceu? certeza. E a barba branca não era do seu tempo também, né? Pois é, menino, que coisa, hein? O tempo passa, né? Fazer o quê? Deusa, só um minutinho. Eu vou perguntar para os nossos convidados se está bem o áudio. Eu gostaria de saber se o áudio está bem para todos aí. Se alguém puder dar um retorno para mim, por gentileza, ver se o áudio está bem. Vou esperar mais um pouquinho. E aí eu já desativo os comentários. Se alguém puder me dizer como é que está o áudio. Ô André, não desativa Pois não. não, deixa, É que às deixa vezes... ativado, porque aí a gente percebe que tem gente, é ruim, a gente fica É, falando, parece que tá falando sozinho. é verdade. Às vezes as pessoas pedem, né, para desativar. Se ninguém pedir, eu não desativo, tá bem? Tá bom, então ninguém vai pedir. Tá, tomara, tomara. Porque é Você ruim, sempre... a gente fica falando, aí parece que a gente tá falando sozinho. É verdade. Concordo com você, Deus. Concordo, concordo. Vamos, Deus, é só esperar mais um minutinho, que as pessoas estão entrando, né? E aí eu já passo a bola para você fazer a sua live de hoje, né? Tá bom. Você vai Bem, ficar aí junto? Como que é? vou ficar aqui o tempo inteiro. Vou ficar o tempo Oi, inteiro aqui. Oi, tá tá, certo? Vou ficar o tempo todo aqui, Deus. tá bom. Tá? Bem, queridos, bem-vindos a mais uma live da nossa querida Sociedade Fraterna de Estudos Espíritas. É noite de sábado, live especial. Como todos sabem, uma vez por mês nós promovemos uma live especial, né? Sempre com pessoas muito queridas. E esse mês é a vez da nossa querida Deusa Samu. A Deusa já fez uma live para nós nesse momento de pandemia, já fez uma live para nós, e é a segunda, né, Deusa? E é um, e é um Exatamente. prazer, e é um prazer ter você conosco, e claro, Obrigada. assim que voltarmos às nossas atividades, nós gostaríamos muito que você fizesse uma palestra presencial para nós lá, se Deus quiser. Ah, com certeza. Vai anotando aí os cafezinhos que vocês estão me devendo com, com pão de Pode deixar, queijo. pode É, deixar. Ai, eu que vou. ótimo. Então, gente, bem-vindos, então. Eu vou deixar vocês... Que horas são? Tá dando 8 horas. Deus, aí eu vou pedir que você comece... Primeiro, você mesmo pode se apresentar, tá? Aí você pode fazer uma prece, já prossegue com a sua live, e você tem por volta de uns 45 minutos, mais ou menos. E aí você encerra também com uma prece, por gentileza, Deus. Mas que coisa, hein? Você tá me mandando eu fazer tudo. Você viu? Não, Mas hoje não estou afim de fazer... nem a prece você vai fazer. Ah, Tenha mas dó. eu tenho certeza que uma prece com você vai ser muito melhor que a minha. Nada que melhor que você. Já que nós temos uma pessoa tão querida como você, então vou deixar você fazer tudo hoje, Deus. Olha, eu tô vendo que tá entrando cada pérola aí, gente. Que Um, bom. um monte de gente plateia paga, Aqui, sabe? você contratou, né, Deus?
Isso mesmo, para garantir, né? Sábado à Tá noite, né? ótimo, tá certo. A gente não sabe dia de pizza, vai que ninguém quer entrar na live dia de pizza, né? Meu Deus, Exatamente. tá certo. Bem, gente, são 8 horas, 7 horas, né? Vou deixar então vocês com a Deusa. Bem-vindos a mais uma live da nossa querida Sociedade Fraterna de Estudos Espíritas. Dessa vez com a nossa querida Deusa. Deusa, a live, a noite é toda sua. Será um prazer te ouvir. Obrigada. Alô, alô, vocês da Fraterna, muito boa noite. Que a paz de Jesus esteja e permaneça entre nós. Vamos começar então falando com Jesus. Vamos mentalizando Jesus em nossas vidas. Vamos visualizando a sua imagem majestosa. Mestre Jesus, obrigada por mais essa oportunidade. Que possamos refletir, que possamos sair melhores após essa reflexão. Sê conosco nessa noite e em todas as noites de todas as nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem, gente. Então o tema da noite é São chegados os tempos. E aí eu queria propor para vocês assim que a gente ficasse à vontade, que a gente imaginasse que a gente está assim sentado na porta de casa, na calçada, puxa aí a sua cadeirona, se esparrama nela, tá bom? Pega a sua garrafinha de chá quente, igual a minha, olha. Que delícia. E aí, a gente vai fazer algumas reflexões, tá bom? A gente vai conversar aqui e a conversa vai longe. Lá no capítulo 18 da Gênese de Allan Kardec, né? São chegados os tempos. E os espíritos nos ensinam que toda vez que a humanidade está pronta para subir mais um degrau, os desafios, os grandes desafios se apresentam. Então, nós estamos aí em meio ao grande desafio da pandemia. O que é pandemia? Pan significa tudo. Então, pandemia é uma epidemia que tomou proporções planetárias. E estamos aí, todo mundo com medo, todo mundo ansioso, todo mundo inseguro, não é? Primeira coisa é a gente validar todos esses sentimentos que nos assolam. Porque nenhum de nós estava preparado. Vamos combinar, né, gente? Ninguém estava preparado. A gente sabia, a gente foi avisado. Todos que estudamos a doutrina dos espíritos, de alguma maneira, a gente foi avisado, né? Porque a Gênese de Allan Kardec é lá de 1866, gente. Então, desde então, são chegados os tempos, desde lá. Então, a gente já estava avisado. Só que os espíritos nos dizem que, na verdade, a gente estava esperando catástrofes talvez geográficas, né? Um tsunami, um terremoto, não é? E aí os espíritos vêm nos dizer que não são as entranhas do globo que vão se revolverem, né? Na verdade, são as nossas entranhas. As entranhas morais de cada um. Então, ai, que medo, né? Pois é. E aí, eu queria contar para vocês, antes da gente entrar na reflexão, queria contar algo que me aconteceu. Há mais ou menos uns 2 meses atrás, ali no auge da pandemia, né? Uma colega
virou para mim e falou assim: ai, Deus, eu estava pensando em convidar você para fazer uma live. Aí eu falei: ai, que legal! E você pensou em falar do que na live? E aí ela, e aí ela disse assim, e aí ela disse assim: ah, eu pensei em falar nos 3 pilares que vão nos sustentar após a pandemia. Aí eu falei: nossa, que legal! E quais seriam esses pilares? Aí ela falou: ai, menina, eu pensei no emocional, no físico e no econômico. Aí eu falei: gente, e não vai ter Deus nessa história, não? Aí ela virou e disse assim: ah, não, deusa, para de querer ficar pondo religião em tudo. Aí eu falei: não, criatura, não é religião, é Deus, entendeu? Aí ela disse assim: ah, não, deusa, não. Aí eu falei assim: escuta, espiritualidade. Aí ela disse: ah, não, deusa, você, essa sua mania de ficar colocando espírito em tudo. Aí eu falei assim: minha filha, então eu vou falar uma coisa para você. Não vai ter live. Não vai ter live, porque, olha, deixa eu te contar. Deus é o grande pilar, é o pilar, com O maiúsculo, sabe? E o P de pilar também maiúsculo, piscando. Entende? Aí ela falou: e por que isso? Eu falei: porque sem Deus, minha filha, não vai ter pilar nenhum. Entendeu? Nem vai ter economia, nem vai ter emocional, nem vai ter física, não vai ter coisa nenhuma, entendeu? Então, esse é um dos entendimentos que nós precisamos desenvolver. Se você ainda não desenvolveu, pelo amor de Deus, vê se cai essa ficha de uma vez, criatura. Porque senão vai ter que ter segunda onda, terceira onda, quarta onda do Covid, entendeu? Deus é o pilar das nossas vidas e de todas as vidas. É com ele, é sob a égide de Deus que nós vamos desenvolver o entendimento, a sabedoria e o discernimento para dar conta dos desafios típicos de um momento de transição planetária. Beleza? Então é isso. É bom que a gente tome consciência disso. E aí a gente se pega perguntando, né? Gente de Deus, mas por que precisa acontecer essas coisas desse jeito? Então, lá na Gênese de Allan Kardec, no capítulo 18, São Chegados os Tempos, os espíritos nos dizem que um dos objetivos desse tipo de desafio que a gente está passando é nós vencermos o orgulho. E aí? Você é muito orgulhosinha? Pensa aí. Um dos outros objetivos é para que reine a solidariedade. E aí? Você está mais solidário? Já percebeu que nós somos todos um? A gente tem que pensar. E às vezes a gente fica pensando: gente, mas e como que eu vou fazer isso, né? Para colaborar para essa solidariedade se instaurar no mundo? Minha filha, é muito fácil. Quer um exemplo? Escuta aqui. Você, quando vai sair de casa, você se pergunta: preciso mesmo sair? Se a resposta for não, fica em casa, criatura. Isso é solidariedade, sabia? Tá bom. Então a resposta é sim, eu preciso, Deus, eu tenho que sair. Então tá. Então, põe a máscara. Isso é solidariedade. Na hora que você põe, você está se protegendo e protegendo os outros. Sim. Pegou o álcool em gel? Pega o álcool em gel. Isso é solidariedade, porque você pode ser uma pessoa assintomática que está carreando o vírus por aí. Me percebeu? Ah, não aglomera, pelo amor de Deus.
Se você já percebeu que precisa sair, toma as providências devidas e olha, vai sair, faz uma prece. Ai, Deus, e como que eu vou fazer? Mas que prece? Sei lá, minha filha. Faz a prece que sua mãe lhe ensinou. A minha, eu falo assim, Jesus anda comigo, comigo Jesus está, eu tenho Jesus por mim, contra mim nada será. Show, vírus. E vou embora. Entende? Hashtag partiu, vou fazer minhas coisas. É isso. E você faz aí a que a sua mãe te ensinou. Não ensinou nenhuma reza? Então canta. É, tem uma música. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Então, segura na mão de Deus e vai. Já sei o que você está pensando. Você está pensando assim, ah, tá, mas se eu fizer essa reza, se eu cantar essa música ou qualquer outra música, eu vou estar protegida? Vai. Pior que vai, viu? Pois é. Quer saber por que que vai? Quer entender por que que vai? Existe um cientista maravilhoso chamado Greg Braden. Ele é PhD, ele é geólogo, PhD em computação espacial. Ele acredita em Deus. Ele acredita em reencarnação, ele acredita que a vida continua. Olha que legal. Ai, que delícia. Pois é. E aí ele estava estudando campos de petróleo, sabia? Pois é. Você que pegou o bonde andando, está querendo entender, eu conto tudo rapidinho, tá? A gente está pensando no capítulo 18 da Gênesis de Allan Kardec. São chegados os tempos. E eu estou falando que um dos objetivos dessa transição é que nós desenvolvamos a solidariedade, entendeu? E aí eu estou dando uns exemplinhos de como que a gente pode colaborar para desenvolver a solidariedade. E aí, uma das ações que eu falei é que antes de sair para a rua, para se proteger, a gente faça uma prece, ou então cante uma musiquinha qualquer que fale de Deus, que fale de amor, entendeu? E aí eu estou explicando, embasando cientificamente, por que que fazer uma prece seria bom? Por que que cantar um trechinho de uma música que fale de Deus, de amor, de coisa boa? Por que que seria bom, entendeu? É isso que eu estou falando. Aí o Greg Braden, ele foi estudar campos de petróleo. Sabe o que ele descobriu? Ai, gente, é muito legal, né? Porque às vezes a gente fala assim, gente, do nada a pessoa teve essa ideia. Criatura de Deus, não existe nada do nada, certo? Os espíritos, os anjos de Deus, os benfeitores espirituais, eles nos inspiram todo dia. É só você se conectar, filha. E deixa eu te falar, não vai ser dançando funk que você vai abrir essa conexão, tá ligado? Então, o Greg Braden, ele descobriu que toda vez que você fala, toda vez que você pensa e toda vez que você sente, você constrói um campo eletromagnético. É isso. E aí você sai por aí andando dentro de uma espécie de cápsula. Olha que legal, gente. Uma cápsula formada pelo campo eletromagnético que você construiu. E aí eu pergunto para você, que campo que você está formando aí? Pois é. Então, o que você pensa, o que você fala e o que você sente é o que vai tecer esse campinho aí, beleza? Pois é. Então eu pergunto para você, na hora de sair, se você faz uma prece, se você fala, Jesus, vem comigo, me protege, me abençoa, me acompanha. Vamos, Jesus! Não é melhor do que você sair reclamando? Não é melhor do que você sair praguejando? Não é melhor do que você sair dizendo, Jesus, onde que vai dar tudo isso? O que que é isso? O que que está acontecendo? Não é?
Então, pois é. Olha só. Lá na Gênesis de Allan Kardec, no capítulo 18, os espíritos nos alertam que um dos sinais de que seriam chegados os tempos é o grande número de pessoas comprometidas psicologicamente. Na verdade, eu estou sendo bem legal, tá? Porque lá eles não falam desse jeito bonitinho, não, tá? Lá eles falam que a loucura ia se esparramar, que a gente nunca ia ter visto tanta gente louca. É verdade, gente. Pode ir lá ler. E olha só, não é só lá. No livro Obras Póstumas, tem um texto chamado Regeneração da Humanidade. Olha só, o livro Obras Póstumas, para quem não sabe, ele foi publicado depois do falecimento do Allan Kardec. Uhum. O Allan Kardec, ele compilava os textos dos espíritos e ia guardando para publicar na Revista Espírita. Você quer saber? Eu acho que esse texto aí, quando ele leu e viu que o bicho era feio, que a coisa ia ficar preta, ele deu um tempo no texto, entendeu? Ele separou esse texto, falou assim, depois eu penso nisso. E aí ele desencarnou. E a Amélie Baudet, junto com os amigos dele, compilaram esses textos e publicaram obras póstumas. E tá lá o texto, Regeneração da Humanidade. Você vai lendo e vai arregalando os olhos, sabe? Você vai lendo e vai pensando, meu Deus, meu Deus. Aí eles falam, tudo que estava acontecendo antes da pandemia é o que está lá, gente. Não tem nada ali de novo, viu? Tudo que estava acontecendo. O aumento do suicídio, inclusive entre as crianças, está lá. Pois é. Mas olha que legal. Se você continuar lendo, não é só de coisa ruim que o texto é composto, tá? Mas a parte boa eu vou deixar pro fim. Fica aí, hein? Não sai daí. Que é para você merecer ouvir a parte boa. Mas primeiro você vai passar pelo vale da sombra da morte. Pois é. Então vamos pensar. Olha só. Os espíritos nos dizem que é um dos sinais da nova era seriam algumas crianças que já reencarnariam aparelhadas para a nova Terra. Mas olha, deixa eu te falar. Não adianta o seu neto, o seu sobrinho, o seu filho aí na sua casa estar aparelhado para encarar a nova Terra e você não ajudar, ok? Deixa eu te explicar isso, tá bom? Então, os espíritos nos falam que algumas crianças dariam sinais. É. E aí eu queria contar uma coisa para vocês. Queria dar um exemplo para vocês de um desses sinais. Uma criança que deu um sinal muito legal, adorei. Toda vez que eu vou fazer live eu já conto, já dou um jeito de contar porque eu achei muito bom. Olha só, a minha paciente, ela e o marido são ateus. E aí eles estavam no carro, no meio da pandemia. Estavam no carro, indo para a casa da avó. Atrás, no banco de trás, estava o filhinho deles. 4 anos, gente. Um espírito imortal num corpinho de 4, viu? Alô, alô, você da fraterna e você que não é da fraterna, que tá aí na calçada sentadona na cadeira. Presta atenção. Não existe criança. Se liga. Toda vez que você vê uma criança, você pensa, opa, tem um espírito aí dentro. É isso, gente. É isso. Então, olha só. O pai lá dirigindo, né?
a mãe ali no banco do carona e a criança no banco de trás. De repente, o menino vira e fala assim: Papai, quanto tempo que a gente fica do outro lado antes de vir para cá? Ui! E aí o pai olhou assim pro menino, né? E aí a mãe virou e disse: Não sei de nada, não sei de nada, não falei nada. Aí o pai virou e disse: Sei lá, menino, eu sei lá. Eu nem sei se a gente vai para algum lugar. E você vem me perguntar se volta, sei lá. Aí o menino, gente, o espírito imortal num corpinho de 4, deu um show, tá ligado? O menino virou e falou assim: Papai, que a gente vai, eu já sei. Que a gente volta, eu tenho certeza. Eu só queria saber dessa outra parte. Ai, adorei, adorei, adorei. Não, e olha só, você está pensando, gente, mas e daí, Deus? Que diferença vai fazer isso? Criatura de Deus. Vai fazer toda a diferença. Sabe por quê? Os pais eram ateus, criatura. Então, e você acha que eles vão continuar? Vocês acham que ele não está com a pulguinha, eles não estão com a pulguinha atrás da orelha? De onde que o menino tirou isso, pelo amor de Deus? Entende? Eles já estão com a pulguinha. Ela já veio me perguntar: Ô Deusa, você que entende dessas coisas, essas coisas é isso aqui que a gente está conversando, né? Você que entende dessas coisas, me explica isso. Então, gente, então isso é evolução, isso é progresso. Os tempos são chegados, vamos acordar para a vida. A gente não veio para cá para ficar dormindo, acordando, mexendo no celular e dançando funk, certo? É isso. Muito bem. Lá na questão 573 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: seria acertado afirmar que cada um de nós temos uma missão na Terra? E aí o Espírito de Verdade responde: sim, cada um de nós temos a missão de sermos instrumentos da evolução uns dos outros, para que se cumpram os projetos da divindade. Alô, alô, você, hein? Você que fica aí preocupado, qual que é a minha missão, gente? Você não já conversou com alguém? Alguém que chega para você e fala: escuta, ai menina, eu queria tanto saber qual que é a minha missão. Minha filha, toda vez que alguém pergunta isso, por trás dessa pergunta, a pessoa está pensando em alguma coisa assim grandiosa. Tipo, você na capa da Veja, assim, de perfil, fulana de tal, a missionária. Ah, para, gente, para. Não é nada disso. Deixa eu te falar. Olha só, a sua missão, você quer mesmo saber? Pode ser que ela tá aí do seu lado, criatura. Não olha agora. Dá uma disfarçada, pelo amor de Deus. É, pode ser. Escuta, com quem que você ficou preso na pandemia? Hum? Pensa. Pois é, sua missão. Uhum. O seu avô, que você não tem paciência com ele. Aquele velhinho que fica repetindo as coisas que você não aguenta. É sua missão, criatura. Pois é. A sua tia, que ficou viúva e que você acha ela chata. Uhum. Liga para ela. Dá um oizinho para ela. Abre o Minutos de Sabedoria e lê um trechinho. Tia, estava pensando em você. Vou ler um trechinho aqui do Minuto de Sabedoria para você. É sua missão, criatura. Entendeu? E olha só, deixa eu te falar. Os pais, gente, os pais, no meio da pandemia, viram e falam assim: ai, meu Deus, tomara que essa pandemia já acabe, porque eu não aguento mais as crianças dentro de casa. Ué, gente, será que o vírus não veio para isso? Para mostrar para a gente que lugar de criança?
é dentro de casa, perto do papai e da mamãe. Não é na escola o dia todo. Olha só, não estou falando que não é para ir para a escola. Mas será que é para ir para a escola o dia todo? Será que é para ir para a escola metade do dia e a outra metade ir para o balé, para a natação, para o judô, chegar em casa morto, ir para a cama dormir, para acordar no outro dia e começar tudo de novo? Pois é. Olha só, em plena pandemia, faltou luz, faltou energia elétrica na casa da minha amiga. E aí ela disse assim: Deusa, foi tão legal, porque a gente ficou sentado, sem ter o que fazer, e no escuro. E aí começamos a conversar um monte de coisa. E aí, passaram-se uns 2 ou 3 dias, o meu filho virou para mim e falou assim: Mamãe, que dia que vai ficar tudo apagado de novo para a gente conversar? Olha que legal. Então, criatura, as crianças precisam ficar mais próximas dos pais. Até porque elas não são crianças. Já falei, tá? Tô repetindo. Elas são espíritos imortais, temporariamente em corpos aparentemente frágeis. Tá lá no Livro dos Espíritos, capítulo 7, segunda parte, Prelúdio do Retorno. Pergunta 330 a 343, vai lá. Tá lá, gente. Os espíritos vêm, espiritualmente eles estão embotados pro papai e a mamãe dessa vida, pôr eles na linha. E aí tem um monte de gente disfarçando o vírus. Ah, é criança, não vai entender. Vai entender, gente. Aproveita. Aproveita. Já que você é instrumento da evolução um do outro, aproveita. As crianças são espíritos. Olha no olho, não mente. Faz as crianças participarem, serem ativas nesse processo. Você está se perguntando como? Você ainda está aí na calçada? Então tá, então eu vou te explicar. Vou te dar um exemplo bem legal que aconteceu comigo, tá? Depois não fala que eu não falei direito, que você não entendeu direito, entendeu? Vou te explicar. Olha só, como fazer para incluir essa criança? Como fazer para que ela se veja protagonista? Entendeu? Sim, porque no nosso tempo, no seu tempo aí, porque eu só tenho 20 anos, tá? Mas no nosso tempo, os nossos pais tinham uma mania horrorosa de falar assim: ah, você é criança, não vai entender nada, sai daqui, entendeu? A gente não pode fazer isso, a gente tem que aproveitar. Os tempos são chegados. A gente precisa aproveitar e inserir esse espírito que retorna à criança. Sim, ele retorna à criança. De 0 aos 10, ele está à mercê de nós. Entendeu? É. Ele desceu para cá, gente, para aprender. Quando ele desceu, os espíritos ficaram lá gritando para ele assim, ó, mais uma chance, entendeu? Aí chega aqui embaixo, você deixa a criatura ficar o dia inteiro no videogame. É muito desperdício, pelo amor de Deus. Entendeu? Tá, eu já vou contar. Eu falei que eu ia dar um exemplo, eu vou dar. Calma, eu vou dar. Olha só. Eu fui fazer um exame de sangue no laboratório. Aí eu cheguei lá, o guarda estava na porta medindo a temperatura das pessoas. Todo mundo de máscara, todo mundo obedecendo a distância, achei ótimo. Todo mundo cumprindo o protocolo. Álcool em gel na mão, tudo bonitinho. De repente, chegou um casal com uma criança, sem máscara. Aí o guarda virou e falou assim: olha só, eu estou dando um exemplo
de como que a gente pode incluir essa criança, para que ela se sinta protagonista, para que ela não fique alienada do que está acontecendo, porque ela não vai ter 3, 4, 5 anos forever, gente. Já estou falando em línguas, perceberam? Forever é para sempre, tá? Então, aí o guarda virou e falou assim para a mãe: olha, tem que pôr a máscara na criança, não pode entrar aqui sem máscara. Aí a mãe virou e falou: ai, seu guarda, para! Você acha que ele vai deixar pôr máscara? É só uma criança. Olha só, o espírito imortal que está ali naquele corpinho já está ganhando poder, entendeu? Porque ele ouve a própria mãe falar que ele não vai deixar, então ele não vai deixar mesmo, entendeu? Aí o pai virou e falou assim: isso mesmo, seu guarda. Quebra o galho aí, porque é só uma criança. Imagina que ele vai deixar por máscara. Aí eu tava ali do lado, gente. Aí eu pensei assim: não, meu nome é Deusa, o sobrenome Samu, igual a ambulância, eu vou fazer alguma coisa. Aí fui lá. Virei para a mãe e falei assim: moça, eu posso dar uma palavrinha com seu filho? Aí ela me olhou assim, né? De onde surgiu essa pessoa? Aí eu falei assim: eu sou psicóloga. Aí ela falou: não, tudo bem. Gente, vamos combinar, né? Não tem nada a ver, não precisa ser psicólogo para isso. Mas eu falei que é para poder a mulher não achar que eu ia raptar o menino, né? Alô, alô, você da fraterna, presta atenção. E você que não é da fraterna, fica ligado. Eu me agachei e olhei no olho da criança. Sim, lá na Gênese de Allan Kardec, nós aprendemos que os olhos são o espelho da alma. Toda vez que você for conversar com alguém, olhe no olho. Cuidado com pessoas que não olham no seu olho. Aí eu me agachei, olhei bem para o menino e falei assim: como que você chama? Aí ele falou o nome dele. Vamos imaginar que fosse João, vai. Aí eu falei assim: João, você percebeu que tá todo mundo de máscara? Olha aí em volta, olha para todo mundo. Eu e todas as pessoas. Tá vendo? Aí ele fez assim, ó. Aí eu falei assim: você sabe por quê? Aí ele fez assim. Aí eu falei: sabe por quê, João? É que tem um bichinho, sabe? É um bichinho muito pequeno. Tão pequeno que a gente não enxerga o danado. Se ele pega a gente fica com um dodói grande. E tem um monte de gente que até morre. E aí ele abriu os olhos assim. Aí eu falei assim: e o seu papai e a sua mamãe amam você. E por isso, eles querem que você ponha máscara. Você entendeu? Aí ele fez assim. Eu falei assim: então, vamos pôr a máscara? Aí ele: hum, gente, olha que fácil! Entendeu? É isso. É só isso. Tem um monte de gente que, ao invés disso, enfia o celular na mão da criança para distrair a criança, porque é só uma criança. Tem que trazê-la para o cenário, fazê-la se responsabilizar. Entende? É isso. E olha só, a espiritualidade é perfeita. Porque às vezes, quando você é débil e você falha na sua tarefa, os anjos de Deus vêm nos socorrer. Ah, vem. Quer outro exemplo? Vou dar. Eu adoro esses exemplos, gente, do nosso dia a dia, né? Porque às vezes a gente vem aqui, faz uma palestra, fala um monte de coisa bem difícil, e aí você vai para casa e fala: nossa, ela falou muito bonito, foi muito legal. Aí a pessoa de casa fala assim: mas o que que ela falou? Ai, sei lá, gente. Não, então eu quero, eu quero falar
de um jeito que você saia daí preocupado se você está fazendo a coisa direito, entendeu? Olha só, minha paciente me contou que o filho dela, 6 aninhos, tá? Acordou de noite e ela disse que virou para ele e falou assim: Meu filho, é hora de dormir. O que você está fazendo sentado na cama? É hora de dormir. Aí ele virou e disse: Mamãe, eu não estou conseguindo dormir porque eu estou aqui pensando no coronavírus. Aí ela virou e falou assim: Meu filho, a gente agora precisa descansar. Outra hora a gente fala do coronavírus. Aí ele falou assim: Não, mamãe, mas é que eu estou pensando nas crianças pobres. Aí ela falou assim: Mas o que que tem as crianças pobres, meu filho? Ai, mamãe, como é que as crianças pobres vão fazer para não pegar o coronavírus? Aí ela disse assim: Ah, meu filho, vamos dormir. Depois a gente pensa nisso. Agora é hora de descansar. Aí ele virou e disse: Ah, mamãe, mas eu queria ajudar as crianças pobres para eles não pegar o vírus. Aí ela falou assim: Tá bom, meu filho, então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma prece, vamos falar com o nosso anjinho da guarda, vamos pedir para ele dar umas ideias para a gente, mas agora é hora de dormir. Aí amanhã a gente vê. Combinado? Aí o menino, combinado. Alô, alô, você da fraterna e você que não é da fraterna, você ainda está aí? Você sabia que quando a gente dorme, o corpo fica descansando porque ele precisa repor as energias? Mas você, espírito, vai dar uns rolezinhos, sabia disso? Pois é. Então, o menino fez a prece, deitou e dormiu. Você tem alguma dúvida de que o anjo da guarda dele catou ele e já deu o recado? Ah, eu não tenho, gente. Eu não tenho. Meu pai dizia: Deus não dorme. Verdade. Minha avó falava: quem se encosta em Deus não cai. E meu avô falava: e quem espera por Deus não cansa. Então. Aí no dia seguinte, minha paciente disse que nem estava mais se lembrando da história. Aí o menino veio e falou assim: Mamãe, eu acordei com uma ideia. Aí ela falou: Ideia de quê? Ah, de ajudar as crianças pobres do coronavírus. Ela: Ah, é? E que ideia é essa? Aí ele falou assim: Olha só, mamãe, a gente vai pegar todos os brinquedos que eu não estou mais usando e a gente vai dar para as crianças pobres. Aí ela virou e falou assim: Legal, mas e o que isso tem a ver com o coronavírus? Aí ele virou e disse assim: Mamãe, você lembra que você falou para mim que toda vez que a gente está feliz, a gente não fica doente? Pois é, a gente vai dar os brinquedos, as crianças vão ficar felizes e o coronavírus vai passar longe. Olha que legal, gente. Olha que legal! Entendeu? Então, nós precisamos descobrir como fazer melhor. Sim, porque os espíritos nos dizem que nós estamos na madrugada. Ora, se nós estamos na madrugada, o que é que vem depois, hein? O amanhecer. O sol está logo ali. O sol é tudo de bom. O alvorecer de novos tempos, a nova terra. E nós temos que estar preparados. Ai, Deus, mas e se eu morrer? Criatura, ninguém morre. Já te falaram isso? Pois é, eu sei que você tem medo, eu também tenho, todo mundo tem. Tá bom? Fica tranquila. Mas ninguém morre. É. Fica tranquila. A vida tá na borboleta e não no casulo. Você não entendeu? Eu explico. Casulo é o corpo, criatura. É. Borboleta é a gente, espírito imortal, que vai bater asas e, ó, hashtag partiu
plano espiritual. É isso. Então, olha só, a gente já está quase terminando. E aí eu queria contar para vocês de um livro. Aliás, outro dia, uma mulher falou assim, uma mulher postou no Facebook, esse livro que a deusa Samu indicou para eu ler. Não, 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 eu não indiquei, gente. Eu vou citar o livro e eu acho que se você entender de física, você compra. Mas depois você não vai dizer que eu indiquei, porque eu não indiquei, tá bom? Eu citei o livro. O livro é difícil, a linguagem não a linguagem é complexa, tá? E aí você vai ler e vai falar: meu Deus, aquela mulher mandou eu ler esse livro, eu não estou entendendo nada. Eu não mandei, tá? Não mandei. Eu só citei, porque eu gosto de falar, de mostrar as citações e dizer a fonte, tá bom? É isso. Então, existe um cientista brasileiro, ele é físico, chamado Marcelo Gleiser. De vez em quando ele aparece no Fantástico. Ele mora nos Estados Unidos e ele dá aulas de física numa universidade famosa. O último livro dele se chama O Caldeirão Azul. É. E aí você está pensando, e o que isso tem a ver com o que a gente está conversando? Calma, calma, já vou explicar. Olha só, no livro O Caldeirão Azul, o físico Marcelo Gleiser diz que em todo estado de tensão, segundo os postulados da física, existe um potencial transformador. E o que isso tem a ver com a gente? Sabe o que tem a ver? Nós estamos no meio de uma grande tensão. O bicho tá pegando. Então, descubra o seu potencial transformador. O que você pode fazer hoje, tá? Porque tem um monte de gente preocupada com a segunda onda, criatura de Deus. Nem acabou a primeira. Então descubra seu papel, porque de repente, se você fizer melhor, nem vai ter a segunda. Você percebeu isso? Então descobre logo, criatura. Vamos lembrar disso. Se nós fizermos melhor, é muito provável que a gente nem tenha segunda onda. Descubra logo o seu potencial transformador. Aproveita, tá bom? Ah, vocês estavam achando que eu tinha esquecido. Lembra que eu falei que quando estivesse pertinho do fim, eu ia contar a parte boa daquele texto lá do Obras Póstumas? Te peguei. Lembrei, menino. Olha só, eu não lembro, mas meu mentor está sempre aqui. Firme e forte. Vai lá, deusa, vai. A minha memória é maravilhosa. Glória a Deus. Olha só. Para encerrar, um recadinho. Lá no livro Obras Póstumas, naquele textão, datado de abril de 1866, Regeneração da Humanidade. Lembra que eu falei? Lembra que eu falei que os primeiros parágrafos era só coisa ruim? Que você ia lendo, ia ficando... ai, meu Deus! Pois é. Mas aí a gente chega no parágrafo 31 do texto, gente. Ai, tudo de bom. Se ajeite aí na cadeira, porque eu vou reproduzir o parágrafo 31 desse texto para a gente se despedir cheio de Deus, tá bom? Os espíritos dizem assim: espíritas, o futuro é vosso e de todos os homens de coração e devotamento. Não temais os obstáculos, trabalhai e agradecei a Deus por vos ter colocado na vanguarda dessa falange. Posto de honra
que vós pedistes. Isso mesmo que você ouviu. Não se faça de boba. Você pediu, tá ligado? E eu também. Todos nós pedimos para estar aqui nesse momento. Pois é. E o texto não acabou, peraí. Posto de honra que vós pedistes, e para serem dignos, se mantenham corajosos, perseverantes e devotados. Isso mesmo. Corajosos. Coragem não é ausência de medo. Coragem é uma palavrinha dupla. Core, de coração. E agem, de agir, de ação. Então, mesmo com medo, vai, que é tua, Tafarel. Entendeu? Não é para você esperar o dia que você não vai estar com medo. Você está na dimensão humana. Você está no mundo. E quando a gente está no mundo, a gente tem medo. A gente fica ansioso, a gente fica inseguro. Entendeu? É. Você acha que eu estou inventando isso? Não estou inventando, gente. Capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Sede perfeitos como perfeito é vosso Pai que está no céu. Você fala, ai meu Deus, não dá para ser perfeito. Aí você continua lendo. Lá no item 3 do capítulo 17, perfeição relativa. Aí você fala, graças a Deus, tá. Então tá. Aí chega no item 10. Adoro. O item 10, o homem no mundo. É nós, gente. É nós. O homem no mundo tem fome. Eu não jantei ainda. Tô aqui com fome. Pensando no que eu vou comer daqui a pouco. Uma pizza de calabresa. Ai, adoro. Bastante cebola. Então, perseverantes. Olha só, os espíritos falam corajosos, perseverantes e devotados. O que é perseverar, gente? É esperar com esperança. Nossa Deus, mas isso é redundante. E daí? É isso mesmo. Você quer tomar o ônibus para o Jaçanã. E aí você sabe qual que é o ônibus que vai para o Jaçanã, não é? E aí você fica lá no ponto de ônibus. Ainda que demore, você fica lá, porque você sabe que aquele ponto é o ponto que passa o ônibus Jaçanã. É isso. Então, perseverar é isso. É esperar por Deus, porque você sabe que a lei é de progresso. Porque você sabe que nós estamos rumando para a perfeição. É isso. Olhando para frente e cabeça erguida para o alto. É isso. Vamos que vamos. E a última palavrinha que os Espíritos nos ensinam: corajosos, perseverantes e... Ai, meu Deus, cai. Corajosos, perseverantes e devotados. O que é devotado? É comprometido, gente. É o que a gente está fazendo aqui hoje, sábado, de noite. Tem um monte de baile funk rolando por aí e a gente não está lá. A gente está aqui. Olha que legal. Até rimou. Tem muito baile funk rolando por aí. Putz, putz, putz. E nós estamos todos aqui. Putz, 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 né? Então agora nós vamos agradecer. Vamos falar com Jesus da nossa gratidão por essa noite, por esse espaço, que Jesus possa abençoar a internet, esse instrumento evolutivo que nós podemos usar para o bem. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre. Mestre Jesus, estamos curvados diante de Ti, em espírito, para te dizer da nossa gratidão pela vida, por essa oportunidade. Te pedimos, Jesus, preenche todas as células de todos os nossos corpos. Sê conosco, Jesus, para que saiamos por aí, fazendo jus ao ide e pregai o Evangelho para toda criatura. Mestre Jesus,
que todas as pessoas que façam algum contato conosco experimentem uma vontade irresistível de serem melhores. Que assim seja, graças a Deus. Deusa, que delícia ouvir você. Gratidão enorme por essa noite. Foi maravilhoso. Eu estou só vendo aqui os comentários. Você não deixou de desativar os comentários, mas foi maravilhoso que eu vi os comentários de cada um. Foi maravilhoso, Deusa. Eu acho que eu Que bom. ficaria aqui até a noite inteira te ouvindo. Obrigada. Mas olha, que delícia ouvir você. Há muito tempo que eu não te ouvi. Eu estava com saudade de ouvir uma palestra sua. Que Em bom. nome da Sociedade Fraterna, eu quero muito agradecer pelo seu carinho, pela live de hoje. E não vai Obrigada. faltar oportunidade para que você possa ir na nossa casa presencialmente. Amém. Amém. Bem, que Deus abençoe muito você. Obrigado a todos por estarem aqui conosco até agora. Boa Tchau, noite, tchau. gente. Obrigado. Tchau.